que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico ele faz parte do líquido sinovial. O líquido sinovial que nutre a nossa cartilagem, ele é extremamente complexo. E o ácido hialurônico faz parte dele. O ácido hialurônico ele é natural nosso, tá? E ele foi desenvolvido nos anos 80, só que ele era uma molécula muito grande. Era uma molécula que chamava ilano. E você imagina assim, um colar de pérola, tá? Um colar gigante que ele dava várias e várias voltas. E quando ele foi criado, e essa molécula criada nos anos 80, ela está no mercado, infelizmente ela está no mercado até hoje, e alguns colegas acabam usando, e como eu vou falar mais para frente, acaba não tendo um efeito desejado. Mas quando foi criado o ácido hialurônico, a ideia era só lubrificar. Era pegar uma pessoa que tinha artrose avançada, muito sintoma, e não quer fazer a prótese ou não pode, infiltrava, dava um alíviozinho lá de 2 a 3 meses e ia infiltrando 4, 5 vezes ao ano a infiltração naquela articulação. E eu confesso, eu saí da residência em 2003, quando eu entrei em contato, né, fui visitado por indústria farmacêutica para falar de ácido hialurônico, eu particularmente achava que era uma coisa assim, totalmente desprezível, porque vai ficar infiltrando, né? Risco de levar bactéria para dentro do joelho, para que pegar uma senhorinha e ficar infiltrando? É picaretagem. E toquei muito tempo assim. Essa molécula foi sendo estudada e ela começou a ser fragmentada. Então aquele colar de pérola, esse colar de pérola, cada pedrinha seria uma molécula, começou a se estudar essa molécula de uma maneira mais isolada. Então, o alto peso molecular ele passou a virar médio peso e baixo peso molecular. Então, hoje em dia, o médio peso molecular é aquela molécula isolada do ácido hialurônico. Tá? E começou a se ver que as pessoas que aplicavam médio peso, que é um pouco menos viscoso e, teoricamente, não daria efeito nenhum numa doença cartilaginosa, tinha efeito muito benéfico. E aí começou a se descobrir os efeitos biológicos da aplicação do ácido hialurônico, que são os efeitos anti-inflamatórios do ácido hialurônico. Então, o que acontece? Quando um bom produto é colocado dentro da articulação, ele bate na nossa membrana que está inflamada, isso gera uma reação anti-inflamatória e, de uma maneira mais leiga, a nossa cápsula, a membrana que produz o líquido sinovial, ele passa a produzir um líquido de qualidade melhor. Então, aquele líquido que era inflamatório, ele passa a ser anti-inflamatório, ele passa a ser um líquido de qualidade sinovial melhor. Então, aquela cartilagem que estava sofrendo, ela deixa de sofrer, ela passa a voltar a ser nutrida. Se vai regenerar aquele tecido ou não, aí é controverso. Tem alguns estudos que falam a favor de reagrupamento de colágeno, de melhoria da função do condrócito, redução de morte de célula cartilaginosa. É um pouco controverso isso, mas o que a gente vê na prática clínica? Que existe um efeito anti-inflamatório na cartilagem, melhorando os sintomas do paciente, a gente melhora a qualidade da contração muscular, fortalece e recoloca no esporte, que eu vou falar mais para o final, tá? Aí falando sobre o ácido hialurônico, aí a gente tem hoje no mercado alto peso, médio peso e baixo peso molecular. A gente tem esses produtos em concentração elevada, altíssima concentração, por exemplo, 40 mg por decilitro é considerado uma concentração alta, e 20 mg, que é o mais utilizado, que eu utilizo muito no dia a dia, uma concentração média, e tem a concentração baixa de 5, de 10 mg por decilitro, que na minha opinião não tem muita função. Tá? Existem produtos conjugados com sal. Se você abrir a bula do seu produto que foi aplicado na sua articulação, você vai ver lá às vezes sorbitol, manitol, e a ideia do sal, né, dentro do ácido hialurônico é trazer mais água para a articulação e permanecer mais tempo dentro da articulação. Mais para frente eu vou falar em que casos que eu acabo utilizando isso. Então a gente tem os tratamentos diferentes. Tá? Então a gente tem isso no mercado hoje. A gente tem as concentrações diferentes, alto peso, baixo peso e conjugações com sais. Inclusive tem ampolas hoje de alto peso e médio peso na mesma ampola, certo? Então, o que a gente tem no mercado.